A inflação assustou e o governo lançou medidas para frear a oferta de crédito aqui no Brasil. Desta forma, os consórcios ficaram mais atraentes aos consumidores. A inflação acelerou no Brasil e fez o governo adotar medidas para restringir a oferta de crédito pelos bancos e outras instituições financeiras. O objetivo foi conter o consumo e a consequente alta dos preços. Os juros foram elevados e, com isso, houve aumento na procura por consórcios. Nos 3 primeiros meses deste ano, o valor negociado em novos consórcios atingiu 18,2 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 36,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, o financiamento de veículos para pessoas físicas, um dos setores mais atingidos pelas medidas do governo, cresceu apenas 11,2%, em 23,8 bilhões de reais. Para se ter uma ideia desta queda, no primeiro trimestre de 2010, este setor cresceu 97,4%. Após as medidas de contenção do crédito, os bancos passaram a exigir uma entrada maior ou mais garantias para os financiamentos. Por isso, a parcela dos consórcios ficou mais interessante. Para atrair a classe C, os bancos oferecem cotas com preços mais acessíveis, que variam de 16 a 19 mil reais para a compra de veículos usados e para complemento no caso de troca. No caso da aquisição de veículo novo, uma simulação feita pela ABAC mostrou bem a vantagem do consórcio. Para uma carta de crédito de 40 mil reais, no prazo de 60 meses, a prestação média é de R$ 838. Num financiamento nas mesmas condições, a parcela seria de R$ 1.200. Professor Celso Grise, aqui a gente tem um painel que mostra bem o aumento na procura dos consumidores pelos consórcios nos últimos anos, não é verdade? É verdade, um aumento acentuado. E veja que coisa engraçada, em número de cotas, nós estamos com as motocicletas muito compradas em número de cotas. Claro que o valor é menor do que de um automóvel, não é verdade? Em segundo lugar, nós temos automóveis em número de cotas, claro que com valor muito maior. E, finalmente, imóveis, um mercado nascente ainda no Brasil. Imóveis me parece ter um grande potencial para os próximos anos, não lhe parece isso também? Sem dúvida. Isso apenas vem corroborar, vem reforçar que a indústria da construção civil pode contar com o consórcio para fazer a sua programação de médio e longo prazo. É óbvio que hoje nós temos aí 592 mil participantes ativos de imóveis. Se comparado às 4.250.000 participantes de todo o sistema, é um número bastante expressivo, mas o senhor tem toda a razão. É um segmento que vem crescendo de forma sustentada. Apenas para ilustrar, no primeiro trimestre de 2011 foram vendidas 54 mil cotas de imóveis. É um número bastante grande, né? Bastante grande. Eu gostaria de destacar também que para aquelas pessoas que têm fundo de garantia, é possível também utilizar no consórcio. Fale um pouco sobre isso, porque isso de fato interessa ao nosso ouvinte. Então veja bem, se o trabalhador respeita aquelas regras do Conselho Curador e da Caixa Econômica Federal como agente operador, ele pode utilizar o consórcio em várias situações. Desculpe-me, usar o fundo de garantia em várias situações no consórcio de imóveis. A primeira, por exemplo, é oferecendo um lance no consórcio. Então, se ele não tem uma reserva financeira, ele participa no grupo de consórcio de imóveis, ele quer utilizar o fundo de garantia, respeitadas aquelas regras, ele pode oferecer um lance. A segunda hipótese é, por exemplo, se ele tem uma carta de crédito de 100 mil reais e ele tem recurso no fundo de garantia, ele quer comprar um imóvel de 150 mil reais. Se ele tiver esses 50 mil reais, sem problemas. Ele compra um imóvel de 150 mil reais. E a terceira possibilidade, que é uma regra aprovada recentemente pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia, é para aquele consumidor que já está de posse do imóvel e quer quitar parte das parcelas ou até se livrar daquela dívida do consórcio. Ele obedecendo aquelas regras, também é possível a utilização dos recursos do Fundo de Garantia. Muito interessante. Isso é uma evolução grande nesse mercado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Como é que você vê o futuro desse setor? O futuro é bastante promissor.
a gente costuma dizer que o consórcio nada mais é do que uma poupança programada, um investimento que propicia ao consumidor a construção ou ampliação do seu patrimônio. Então, o que a gente está propondo ao consumidor? Que realmente olhe o seu futuro. Eu vou dar um exemplo bastante claro. Aquela pessoa, por exemplo, aquele pai que tem um filho lá na faixa de 14, 15 anos, ele quer presenteá-lo quando ele entrar na faculdade. Por que não adquirir uma cota de consórcio? Em vez de ele ficar se endividando, né, quando for comprar esse automóvel, por que não já fazer uma cota de consórcio? Ou mesmo aquele jovem, né, que nós verificamos que na faixa de 20 a 29 anos nós tivemos um aumento expressivo na participação nos consórcios de automóveis e de imóveis. O que nós notamos? Que o jovem está saindo cada vez mais tarde de casa, mas quando ele quer sair com qualidade. Então, se ele é um estudante, ele pode muito bem comprar uma cota de consórcio e quando ele decidir sair da casa dos pais, ele já lá terá o seu imóvel para residir com todo o conforto. Essa é outra coisa interessante. Voltando para o assunto do campo, a coisa que é mais nova nisso tudo é o financiamento dos serviços, não é verdade? Isso. Então, eu poderia, como você falou, fazer um consórcio para pulverização, poderia fazer um consórcio para terraplenagem, poderia fazer um consórcio para drenagem, para represas, para compra de equipamentos de irrigação e tudo isso. Sem dúvida. Importante é destacar que tem que ser um serviço. Então o agricultor não sabe muito bem aonde ele vai, quando ele vai utilizar o crédito, nem aonde ele vai utilizar. O consórcio oferece essa possibilidade para ele. A característica principal do consórcio serviço, professor, é exatamente a versatilidade. Então ele está entrando, ele está aderindo a um grupo de consórcio, o crédito dele é, por exemplo, de 30, 40, 50 mil reais, não importa. Quando ele for contemplado, ele vai exatamente adequar aquele valor às suas necessidades. E o homem do campo, então, tem mais um grande mecanismo de autofinanciamento com um custo baixo a seu dispor. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer. É possível quitar o consórcio a qualquer momento e é possível vender a cota também? Sem dúvida nenhuma. Sem prejuízos? Sem prejuízos. Vamos supor que o consumidor já esteja participando de um grupo de consórcio, ele tem lá uma reserva financeira, ele já está de posse do bem, né? E já tem lá uma reserva financeira para que ele quer realmente sair do grupo. Não há problema nenhum, ele pode quitar a sua participação no grupo de consórcio. Por outro lado, vamos pressupor que um consumidor está enfrentando dificuldades financeiras. Sim. É possível perfeitamente que ele venda a sua cota de consórcio, aliás, a gente já recomenda. Em vez de repente desistir desse grupo, né, ou ele for excluído, ele identifica um consumidor, pode se dirigir à administradora e essa pessoa assume a condição dele nesse grupo de consórcio. Pois é, Luciano, eu tenho insistido algumas vezes que os mecanismos financeiros são formas alternativas de poupança. O consórcio, assim como outros, se apresenta como um dos grandes elementos para a formação de poupança individual. E isso quer no meio agrícola, quer fora dele. É verdade, o importante é ter mais informação, né? Mais divulgação disso, não é verdade, professor Celso? Sim. E o Cifras e Safras desta semana fica por aqui. Falamos hoje sobre os consórcios, porque a procura aumentou e dicas para fazer um bom negócio e com segurança. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, Paulo Rossi, presidente da ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios. Se restaram dúvidas sobre este assunto, deixe uma pergunta no nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Lá você vai ter espaço para fazer as suas perguntas e ainda assistir aos programas anteriores com vários temas que podem facilitar a sua vida financeira. Uma ótima semana para você, muita saúde e sorte. Até mais. Tchau.